Você vai ver hoje na Índia mais mestres que não querem ensinar. Porque, primeiro, a internet e o consumismo espiritual banalizou muito tudo, né? Então, teoricamente, você consegue achar qualquer coisa. Não tem um mestre que... Eu esqueci o nome agora, mas que ele tem uns vídeos dele que tem um barbão, ele fala a democracia não funciona porque as pessoas são retardadas. Não, Sadhguru ou não? Não, Sadhguru é um mais antigo que tem uma cara Osho. meio... Eu acho que é o Osho. Tem uma cara meio de mal. Ele falava assim... O da Netflix lá. Ele fala assim que tem que ter os carros mesmo, tem que comer as mulheres mesmo. O Osho é o Osho mesmo. Você chegou a ler alguma coisa dele, Petri? Eu vi só a série. Então leia alguma coisa dele, porque isso é o erro da série, assim, porque tá bom, colocam ele como um demônio, um psicopata, mas por que esse cara conseguia atrair tanta gente muito bem gabaritada, assim, né? Tudo bem, a gente tá vendo que na política isso funciona também, mas assim, ele tinha umas ideias muito diferentes. E eu não concordo, eu não considero o cara iluminado, não. Ele falava, eu sou o guru dos ricos mesmo, você já tem um monte de guru pra pobre, eu tenho 90... Ele andava com o carrão lá, né? Isso. Como é que era o nome do carro? Rolls Royce. Isso. Não, uma vez, tinha um monte desses lá. Uma vez um jornalista foi falar com ele e falou assim, eu soube que o senhor tem alguns Rolls Royce e tal. Aí ele olha e fala, how many? Quantos? Assim, tipo, não sei, quantos o senhor tem? 90. Eu tenho 90 Rolls Royce. And it is not enough. I want one for each day of the year. Eu quero um pra cada dia do ano. Aí o cara ficou tipo... Assim, tem mestres do que a gente chama de via da censura, que eles vão fazer o oposto do que um suposto iluminado faria pra causar esses incômodos e iluminar as pessoas. Interessante pra caralho. Caralho, nunca tinha pensado nisso. Tem um livro muito legal de um mestre que é bem dessa pegada, que é o Chogyam Trungpa, chamado Louca Sabedoria. E o Chogyam Trungpa era o cara que fazia ele era um monge budista tibetano que vestia os alunos dele de soldado e botava todo mundo pra marchar. E depois mandava todo mundo fazer festival de dança. E depois ia dar palestra bebaço. Só que você vê os insights dele, por exemplo, um dos livros dele, The Myth of Freedom, né? O Mito da Liberdade. Putz, tem 2 livros dele em português que vale muito a pena a galera ler, que chama Além do Materialismo Espiritual, que fala justamente dessa nossa ideia de corporificar o que é um iluminado, de como que eu obtenho o caminho espiritual e quais são esses enganos que a gente tem nesse caminho. E tem esse outro que é Louca Sabedoria, que vai falando, mano, tinha mestres que pra ensinar alguma coisa faziam xixi no Dalai Lama, tipo isso. Ele tem uma passagem que ele conta de um guru que o Dalai Lama tava passando, ele mijou no cara e fez todo mundo ter alguma reflexão, que agora eu não lembro exatamente qual. Cacete. E se não tiver nada disso, for só uns caras insanos? Pode ser, mas pode ser. E inclusive, o problema de você supor que o cara seja um mestre de louca sabedoria, então qualquer coisa que ele fizer é pra te iluminar. Válido. O cara senta e dá uma cagada ali. Vai ter uma penca de guru abusador que vai estuprar discípula e vai dizer que é louca sabedoria e que é tantrismo, e não é nada disso. Ao mesmo tempo, o que define se aquilo é louca sabedoria é se ele te dá condições de se tornar uma pessoa diferente. Porque, por exemplo, a história clássica do Milarepa, né, que é o grande yogi tibetano, ele conheceu o mestre dele. Meu Deus, o mestre dele recebe ele com todo amor e carinho. Putz, 1000 anos atrás. Que bom que você tá aqui, você é meu filho espiritual, tá bom. Então, mas pra você ser treinado por mim, você vai ter que construir uma torre. Agora, constrói uma torre redonda. O cara constrói a torre na mão. Não gostei, destrói essa merda. Aí ele vai lá, agora eu quero uma torre meia-lua. Constrói, destrói essa merda. Gosto meio Cobra Kai, assim. Isso, e aí o cara vai ficando com as costas, com feridas, com bolhas. E esse mestre que era gentil começa a botar ele pra dormir no curral e esculachar com ele. E quando os outros discípulos falavam, mano, mas o cara é um grande yogi, você recebeu ele como seu filho? Não se metam, é minha parada com ele aqui. E com todo mundo ele era gentil e calmo e tal. E ele vai quebrando as camadas do ego do Milarepa. Mano, é muito impressionante esse efeito, assim, do que um mestre faz. Que o Yogananda fala, um mestre de verdade, ele vai expor e arrancar todas as raízes podres dos seus dentes, né? Assim, essa é a sensação do ego se desmanchando. Mas ele vai fazer isso e, no fundo, em você há uma confiança inquebrantável nessa relação que você sabe que ele tá fazendo aquilo por uma causa. E o Milarepa quase desiste várias vezes. Se o cara ficar contestando, o mestre desiste, né? Porque aí é meio que... Se o cara contestar, é meio que... Eu sei o que você deveria estar me ensinando, e daí fica claro que era só um capricho do cara de querer ir lá e aprender, era só um capricho do ego, não era verdadeiro. Tem uma história O cara sufi, manda o cara rapar fora, né? Tem uma história sufi sobre isso muito legal, que tá lá no Corão, inclusive, que é do Moisés e do Khidir. Khidir é um personagem do Corão, da tradição islâmica, que é tipo o mestre oculto, sabe? Tem gente que diz que o Tolkien até se inspirou nele para pensar no
no Gandalf. Olha só. Que é esse cara, esse personagem que ocupa o lugar do mestre, né? Do mago, enfim. Eu não sei se isso procede, mas enfim, essa figura do mago, do Merlin e tal, tem muito a ver também com o Qidir e tal. Então, ou Ridir, não sei como fala direito em árabe, mas é o verde, né? Então diz que quando Deus mandou Moisés fazer todos os trelelê dele lá, falou, mas primeiro você precisa treinar espiritualmente. Então vá pro lugar tal, você vai encontrar o Qidir, ele vai te ensinar. Daí ele encontra esse mestre oculto e aí o cara falou assim, tá, daí que você é o Moisés, e daí que Deus te escolheu. Caguei. Se eu te ensino com uma única condição, se você não me questionar. Se você me questionar uma única vez, eu vou te largar, não vou te ensinar mais. Beleza? Beleza. Aí eles estão andando, vários dias de prática, de ensinamentos, e aí ele vê um menininho brincando, o Qidir vai lá e chuta o joelho, quebra o joelho do menino e fala, corre, cara, corre, corre! O Moisés fica tipo, mano, o que é isso? Que maluquice é essa? Daí ele pensa em questionar, mas segura a onda e tal. Depois eles precisam atravessar para um outro lugar, estão atravessando de barco com um pescador super gentil que dá guarida para eles, dá comida e tudo mais. Quando eles estão chegando, o Qidir fala, rápido, me ajuda aqui, ó. Ele tá lá e fura o barco do coitado do pescador bonzinho e sai correndo. Depois eles chegam numa cidade em que todo mundo é muito injusto, todo mundo é muito mau. E aí o Qidir vê que a muralha dessa cidade de pessoas más está quebrada, deixando a cidade vulnerável. E aí ele usa lá dos poderes dele, ou sei lá, pega com a mão e conserta o muro da cidade. Aí o Moisés fica puto e fala, chega. Até agora eu não te questionei, mas assim, você só zoou gente boa e agora pra esse bando de mané você tá ajudando e construindo um muro? Qual é que é a tua? Aí ele fala, bom, já que agora você não é mais meu discípulo, porque você me questionou, então eu vou te explicar minhas ações. O menino tinha fortes tendências tirânicas e ele era um príncipe. Como ele quebrou o joelho, ele nunca vai ascender ao trono e nunca vai fazer mal para aquele reino. O irmão dele, que é muito mais justo, vai sucedê-lo. O pescador teria seu barco confiscado para a guerra, que mataria muitos inocentes, e ele também ficaria sem meio de vida. Como eu destruí seu barco, ele vai agora encontrar outro lugar. Aí ele vai mostrando, ele vai voltando nos lugares e mostrando pro Moisés, né? Tá vendo? O pescador tá muito melhor do que antes, quando eu destruí o barco dele. E essa cidade tem duas crianças que moram atrás exatamente do muro que eu construí. Essas duas crianças vão mudar a história dessa cidade para sempre, vão instruir esse povo no caminho da verdade, piriri-popó. Claro que essa história tem um problema sério, né? De novo, é a gente achar que pode passar pano para qualquer coisa para alguém que se diz mestre, porque ele tem causas mais profundas. Até porque hoje em dia saber quem é um mestre de verdade é bem difícil, bem difícil. Mas ela ensina para nós que o caminho espiritual, por assim dizer, ele não é linear. Ele não segue essa lógica cartesiana das coisas práticas que a gente tem. Então, até porque o caminho espiritual, ele pretende quebrar a sua lógica ordinária e criar um jeito de pensar, de ser e de agir extraordinário. Para tanto, ele precisa criar coisas que façam essas disrupções acontecerem. Senão ele vai usar da regra que a gente já tem nesse mundo que a gente quer se distanciar, né? Que é a linha do tempo perfeitinha, uma coisa atrás da outra, né? Isso, é todo o meu projeto da iluminação e progresso e tal. Eu tive agora em Varanasi com o meu Paranguru, mestre de um dos meus mestres. O cara tem 107. Nossa. 107 anos, Foi uma das coisas mais loucas que eu vi. Esse cara, assim, eu posso afirmar, esse cara era um iluminado. Só que ao mesmo tempo, olha só, a Índia tem um frenesi com gente iluminada. Então, se soubessem que havia do lado do principal templo da cidade um iluminado, ia ter fila ali. Mas ninguém sabia. Assim, iluminado que ele era também uma das pessoas mais humildes que eu já vi na vida. Procuramos a casa do cara, no meio dos becos, assim, e aí numa salinha ficava ele e o atendente dele. Ele não falava uma palavra de inglês, ele falava 8 línguas, dentre elas sânscrito, nepali, hindi, mas não falava inglês. Sentado, mano, o cara 107 anos, sentado certinho, assim, ó, na postura, com o rosto bem enrugado, bem diferente de uma pessoa centenária, né? E aí, a gente chegou lá, tocou os pés dele e tal. No primeiro dia ele ficou meio arisco, assim. Até meu guru falou, meu mestre comentou, quando eu era discípulo dele, ele me espancava com um pedaço de pau, assim. Quando eu fui pedir pra ele me ensinar, ele falou, vou ensinar porra nenhuma, pá. Depois da 5ª vez que ele apanhou, ele falou, não, agora você insistiu bastante, tá bom, pode vir. Mas aí a gente tava lá. Maravilhoso, o cara espancado. Não é? Não, aí olha só, ele falou assim pra nós, o que vocês estão fazendo aqui? Aí
A gente veio procurar, o senhor é nosso guru, o senhor é guru do nosso guru, viemos pedir sua bênção. Ele falou assim, só existe um mestre de verdade, ele não é humano, para de procurar isso em seres humanos. Eu fiquei tipo, caralho. Assim, bluff. Aí ele, mas e aí, o que vocês querem? Eu falei, a gente veio pedir sua bênção. Só existe um ser que pode dar a bênção de verdade, ele não é humano, para de procurar isso em seres humanos. Eu falei, putz, tá bom, tchau. Fomos embora, tal. Tive piriri na casa dele, na casa do outro guru, nesse dia aí e tal. O cara cagou na casa de um iluminado. Você vê? Eu posso deixar isso pra minha história. Isso é real. Caguei ainda agachado, naqueles banheiros de ficar agachadinho ali. Buraquinho no chão aquele. Desespero do cacete, cara. Lencinho umedecido é uma invenção que salvou a humanidade, eu vou te dizer. Gerou um karma gigantesco pra você. Imagina, eu vou renascer como uma privada na próxima. Tu cagou em cima de um cara que já tinha feito isso antes, né? Cagou na boca do cara, cara. O cara tá preso ali naquele buraco. Então, todo buraco na Índia eu sou o próximo, né? É o cara que respeitou o Illuminati.